Oi, Touro! Seja muito bem-vindo ao Arcano 15. Eu sou a Amanda e trago para você a leitura do seu signo para o mês de agosto. Lembrando que essa leitura é geral, então nem tudo vai ressoar com a sua energia. Caso você queira uma consulta particular, a minha agenda está aberta e as informações estão disponíveis aqui no vídeo e nas informações do canal. Você também pode assistir os outros vídeos dos signos que você tem forte no seu mapa astral e caso esta leitura não ressoe agora para você, eu te convido a retornar aqui daqui a uns dias, daqui a umas semanas, porque vivendo as situações, as energias são muito mais fáceis de serem identificadas. Não se esqueça, é claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E bora lá que a gente começa com ele, o baralho cigano. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre esse seu mês. Vamos? Bom, Touro, bora lá, jogo completo aqui pra você. E a gente começa agora com a carta dos pássaros junto com a carta da cruz. Essas duas cartas simbolizam aqui pra você, nesse mês de agosto, talvez uma conversa que tem uma densidade um pouco difícil, mas que traga um pouco mais de clareza aqui para você. A gente também pode falar sobre um pouquinho de fofoca. Você fazendo essa fofoca, você envolvido numa fofoca, as pessoas falando de você, tá? Então aqui existe comunicação e conversa. A carta da cruz fala sobre momentos que são um pouquinho difíceis, mas que isso é um período, situações. Então aqui a gente fala sobre comunicação, sobre conversa, sobre fofoca, situações que podem ser aparentemente um pouco complicadas para você, densas para você, mas que em algum momento isso vai te trazer clareza. Mesmo que seja difícil entender a verdade, enxergar a verdade, isso te traz a clareza. O processo que é mais dificultoso para você precisa acontecer para você aprender e talvez amadurecer um pouquinho, confiar um pouquinho na espiritualidade, talvez seja uma confirmação de uma certa forma aqui para você. Seguindo aqui, a gente vem com a carta da serpente junto com a carta do cachorro. Eu não gosto dessa junção. Eu não gosto, sabe por quê? Porque me traz uma sensação de amizade falsa. Essa energia, ela pode estar ligada a essas primeiras duas cartas. Então, às vezes, você descobrindo que alguma amizade falou mal de você, trouxe alguma fofoca, e você descobrindo uma certa falsidade, inveja relacionada a alguma pessoa que você considerava leal para você, tá? Então toma cuidado, Touro, porque aqui existem energias negativas em lugares que você confia, tá? Então aqui, talvez nesse mês de agosto, você descubra situações que não sejam inicialmente muito agradáveis para você. Eu te desejo sorte, sabedoria, saiba que às vezes a verdade é difícil de engolir, mas é melhor uma verdade difícil do que uma mentira e a gente sendo enganado o tempo todo. Tá? Seguindo aqui, a gente vem com duas cartas que eu acredito, gente. Essa leitura, pra mim, tá falando sobre a mesma situação. Ela tá muito encaixadinha. Aqui a gente fala sobre situações que você precisa se proteger nesse mês de agosto. E aqui eu vejo que talvez possa ter uma briga, algo repentino, algo que traga uma agressividade, uma energia um pouco para você complicada, mas que isso vai te trazer mudanças e cortes. Aqui, se a gente fala dessa mesma situação do começo, você conversando, descobrindo coisas difíceis, tendo uma sensação de uma falsidade em lugares que você confiava, eu vejo que você vai lá se proteger, você vai peitar, você vai querer saber o que acontece e nessa discussão você decide que isso não presta mais para você. Então, dentro de uma situação, de um movimento um pouco mais agressivo ou talvez que você precisa se proteger, você corta, tá? Existem coisas que foram boas até aqui no seu momento de vida, mas que você entende que certas coisas precisam ser alteradas e que não conseguem mais continuar da forma que está. Aqui eu vejo talvez uma possível discussão ou uma necessidade de você se proteger e você cortando certas coisas da sua vida. Seguindo aqui, duas cartas, a gente fala da carta da chave junto com a carta da raposa. Você encontra as soluções dos seus problemas para certas armadilhas. Aqui eu vejo que alguns taurinos
estava passando por um processo de não enxergar o próprio ambiente, de não enxergar que certas pessoas não querem eles tão bem assim. E aqui eu vejo você enxergando, você discutindo, você tomando decisões difíceis, e aqui eu vejo você tendo as soluções de problemas e de energias que talvez estavam te colocando em armadilhas. A carta da raposa nessa posição aqui é como se você estivesse sendo esperto. Eu tô vendo que a vida quis me dar uma rasteira, então eu preciso ser ardiloso aqui. Eu preciso realmente fazer o movimento de entender que eu preciso ter mais estratégia. Aqui eu vejo você solucionando certas problemáticas na sua vida, sendo esperto e tendo estratégia, tá? Gostei, é uma leitura forte, reveladora, mas às vezes é necessário, né, Touro? Bora agora pra gente entender melhor esse seu mês pro tarô. Vamos entender melhor aí como que estará as suas energias. Vamos? Bom, Touro, bora lá, o jogo tá completo aqui pra você. E a gente começa com duas cartas, tá? Que é o seu momento atual. O seu momento atual veio com a carta do Diabo, junto com a carta da Roda da Fortuna. Aqui a gente fala sobre energias um pouco densas, mas essas energias estão em movimento. A carta do Diabo fala muito sobre situações e energias um pouco complicadas relacionadas à manipulação, à toxicidade, a vícios e autossabotagem, tá? Às vezes você tá envolvido num ciclo, envolvido numa energia que não te deixa sair dessa roda. Só que aqui eu vejo que o seu momento atual te traz a possibilidade de alterar essa vibração energética, tá? Então aqui a gente pode falar de um taurino que talvez esteja envolvido numa energia de relacionamento um pouco mais difícil, um pouco tóxico, um pouco manipulador demais. Talvez você sendo muito ciumento, os taurinos são muito ciumentos, né? Então existe uma energia muito forte de você lidando com uma pessoa, lidando com uma situação que traz uma energia um pouco densa, você sofrendo com isso ou você fazendo isso de uma forma constante. Então aqui eu vejo às vezes um trabalho que tá difícil para você, energia do trabalho difícil, um comportamento contínuo seu que você enxerga agora que tá te prejudicando, pessoas ao seu redor, uma certa manipulação. Existe muito poder de conquista aqui para você, mas existe uma roda que você precisa sair. A roda da fortuna traz movimento para você, é uma energia muito boa, tá? Então aqui a gente fala sobre novas conquistas profissionais, tá? Para alguns taurinos, porque a carta do Arcano 15 fala sobre trabalho, representa o signo de Capricórnio. Então se a gente fala aqui de trabalho, a gente fala de um trabalho difícil, que às vezes não teve um processo aí tão fácil, não é um ambiente tão fácil, mas fala sobre acontecimentos muito poderosos para você. Então, alguns taurinos ascendendo aí dentro do ambiente de trabalho, trazendo uma movimentação dentro da energia de trabalho nesse mês de agosto, alguma coisa mudando sobre dinheiro e poder aqui no mês de agosto pro taurino, podendo ser bom ou não tão bom assim, mas eu vejo mudanças dentro de uma situação que estava estável para você, mas não necessariamente muito positiva. Se a gente fala de relacionamento, a gente fala do relacionamento mudando, a energia e a possibilidade da mudança, de mudar para coisas mais positivas, para coisas mais prósperas. Talvez estivesse dentro de um vínculo e de uma situação que não estava tão legal. Mas essas duas cartas me trazem uma coisa boa, porque a energia da possibilidade da melhora, a possibilidade da mudança e a possibilidade da conquista, esse é o seu momento atual. A gente mexe com uma energia que não é tão fácil assim, mas a gente mexe com possibilidades muito prósperas. Agora a gente vai para o seu passado recente. O seu passado recente veio com a carta do carro, junto com o Rei de Paus.
Muito legal essa junção, tá? A carta do carro fala sobre muito movimento e você seguindo seus sonhos no seu passado recente. E o Rei de Paus fala sobre você sabendo aquilo que você quer e fazendo aquilo que precisa fazer para aquilo que você quer. Passado recente vem com muito movimento, novos acontecimentos, você correndo atrás de certas conquistas. A gente pode falar até do ambiente profissional, do seu ambiente de uma certa forma individual. Eu vejo que o taurino, ele vem querendo conquistar o espaço dele, querendo conquistar certas coisas, querendo fazer certas coisas. O passado recente pode ter vindo com uma certa mudança, você alterando certas coisas na sua casa, você alterando certas coisas na sua vida, buscando novas oportunidades de trabalho, mas aqui tinha muita coisa de você fazendo muita coisa. Passado recente fazendo, realizando, conquistando e muita energia de conquista aqui para você. Então existiu um movimento muito bom e muito próspero, existiu muita atitude e aqui eu não vejo no passado recente um taurino preguiçoso e estagnado. Era um taurino muito movimentado e correndo atrás de novas coisas. E o seu momento atual traz possibilidade de mudança. Então, mesmo aquilo que estava um pouco mais complicado, vem para o seu bem, porque você mudou certas energias no seu passado. Isso é muito legal. A gente segue aqui para o seu futuro próximo, duas cartas muito lindas. 6 de copas com o 10 de copas. Uma realização muito boa, emocional aqui para você. Uma conexão forte com a sua infância, uma energia de certa forma nostálgica. O seu futuro próximo, eu vejo você aproveitando certas coisas boas da vida, mas de uma forma muito sentimental. Existe uma satisfação, existem coisas que você correu atrás, que você buscou, que você quis conquistar, que você quis realizar. Aqui eu falo para você, aqui tem movimento e conquista, aqui tem movimento e situações que podem mudar na sua vida. E essas mudanças, elas trazem a sua energia emocional muito mais conectada aqui com você. A carta do 6 de copas aqui, trazendo uma energia de conexão maior com a sua família, com a sua energia de infância, com o seu eu aí da infância, você encontrando pessoas às vezes do seu passado, e aqui eu vejo você finalizando certos ciclos de uma forma muito feliz. Aqui, se a gente fala de trabalho, a gente pode falar de uma saída de trabalho, olhando essa linha do tempo aqui, e se a gente fala de uma saída de trabalho, a gente fala de uma saída que você pensa assim, putz, fui feliz, aconteceram coisas legais, eu concluo e fecho essa página com muita gratidão. O que eu fiz aqui foi muito legal. Então tem uma energia de finalização, mas tem uma energia de finalização com um sentimento bom, de realização, de eu cumprir aquilo que eu precisei fazer e aquilo de você se conectar com certas coisas. Aqui eu vejo alguns taurinos finalizando um certo ciclo que você pensava assim, nossa, o meu eu da infância ficaria feliz pelo que eu tô fazendo. Então existe uma energia boa, existe você mais conectado com as suas essências, com a sua família, com seus familiares, com as pessoas que você gosta, aproveitando coisas simples da vida e indo para uma situação de, nossa, eu fiz e eu finalizei bem, as coisas aconteceram de uma forma muito positiva, existe você aproveitando certas coisas aqui no seu futuro próximo e você se sentindo de uma forma satisfeita, sabe? Eu tô satisfeito. Isso é legal. Vamos agora para uma dificuldade, tá? Talvez que você tenha nesse mês de agosto. Duas cartas, 8 de copas e 9 de ouros. Existe alguma coisa que você vai deixar para trás nesse mês de agosto? Algo que você se dedicou durante muito tempo. Se a gente fala de trabalho, é um trabalho que você se dedicou. Tem muita energia sua, tem muita vontade sua, mas que você tá vendo que você precisa mudar. E você precisa deixar certas coisas para trás. E aqui eu vejo uma certa dificuldade aqui para você. A carta do 8 de copas fala muito que talvez você olhe para certas coisas que você construiu e tenha um apego emocional. E isso faça com que você tenha mais dificuldades. Mas você vai acabar fazendo. Só que aqui é como se você tivesse uma dificuldade de superar certas coisas e deixar certas coisas para trás. Mesmo que você tenha se dedicado, é como se você
pensasse assim, eu me dediquei tanto para isso, como que eu vou deixar isso para trás, sabe? Existem algumas coisas que vão te trazer apego emocional. E a carta do 9 de ouros, que é uma carta maravilhosa e perfeita, diz que talvez você tenha dificuldade de aproveitar as coisas que você construiu porque você está deixando certas coisas para trás. Se a gente fala de trabalho, a gente pode falar de um trabalho que você tem que deixar um projeto para trás, só que você fez muitas coisas lindas e tem muita coisa para você aproveitar, e aí você acaba tendo dificuldade de aproveitar e de ser orgulhoso e de comemorar certas coisas porque você não vai continuar dentro daquele movimento. Então cuidado, touro, olhe pelo lado bom, porque a vida é feita de ciclos, tá? Às vezes a gente coloca energia em certas coisas e essas certas coisas têm um período, elas não são para sempre, elas não nos definem o resto da vida, tá? Mas aqui eu vejo você precisando alterar certas coisas, tendo uma energia emocional de alteração, mas tem muita coisa para você comemorar nesse mês e aproveitar, tá? Dinheiro, eu acho que vai estar muito bom para você esse mês, tá? Seguindo aqui, a gente vai para um conselho nesse mês de agosto. 2 cartas de espadas, de pensamento, da mente, valete de espadas e a carta da justiça. Valete de espadas pede para você ser um pouco mais virtuoso, sabe? Inocente dentro dos seus pensamentos, mas também um pouco mais sonhador. Aqui é um pedido para que você sonhe mais, idealize novas ideias e se imagine dentro dessas novas ideias no futuro. A carta da justiça fala para você ponderar melhor as situações e decidir aquilo que é melhor para sua vida. Não tome decisões de uma forma abrupta e também impulsiva. A carta da justiça pede análise. É um mês que você precisa analisar melhor os seus pensamentos, entender o que é melhor para você, ser mais analítico, ponderar as situações e ser mais racional. 2 cartas de pensamento, então o que eu peço para você é que você tenha mais racionalidade ativa nesse mês de agosto, para que você tome as decisões corretas para a sua vida. Tenha novos pensamentos, tenha novos ideais, tenha novas situações. Sim, a carta do valete de espadas pede para que você seja mais sonhador e que você imagine você no futuro. Mas na hora de agir, pondere as situações e entenda o que é melhor para fazer na sua vida no momento atual. Bom, touro, essa foi a sua leitura para o mês de agosto. Eu espero muito que você tenha gostado e aproveitado as energias das cartas. Não se esqueça, é claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E lembrando que a minha agenda está aberta para consultas e eu ficarei muito feliz em te ajudar em uma super especial. Eu também desejo que o universo te entregue tudo aquilo que é seu por merecimento. Um beijo para você. Tchau!